Hoje vamos orar o Salmo 116. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta oração com seus familiares e amigos. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 116 é um daqueles salmos que a gente lê e sente o coração bater diferente. Sabe aquele momento em que a vida aperta, quando parece que tudo vai desabar, mas aí você lembra de Deus e sente que não está sozinho? É isso que o Salmo nos mostra, uma conversa sincera com Deus, de alguém que passou por um sufoco, foi atendido e agora quer agradecer. Vamos fazer desse Salmo também a nossa oração? Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Senhor, eu também te amo, não é só porque o Senhor me escuta, mas porque eu sinto tua presença mesmo quando estou calada, mesmo quando as palavras me faltam. Eu te amo porque o Senhor está aí, firme, enquanto o mundo parece escorregar das minhas mãos. Olha, tem dias que a gente acorda já cansado, a mente cheia de preocupações, contas para pagar, gente doente em casa ou até aquele sentimento de solidão, mesmo rodeado de pessoas. É nesses dias que a gente lembra que Deus ouve a nossa voz. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um ouvido, amigo. E o Senhor não só ouve, Ele escuta com o coração. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocarei enquanto eu viver. Meu Deus, o Senhor se inclina até mim. Que coisa mais bonita! O Criador de tudo se abaixa para ouvir um filho cansado. Eu também quero te invocar por toda a minha vida, em cada passo, em cada suspiro, em cada alegria e até nos meus choros escondidos. Sabe quando a gente está falando com alguém e essa pessoa parece estar mexendo no celular, olhando para o lado, sem prestar atenção? Pois é, com Deus é diferente. Ele se inclina, presta atenção, escuta como quem realmente se importa, e isso nos dá força para seguir. Cordas de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Senhor, tem dias que parece mesmo que a gente está cercado, como se a vida nos desse uma rasteira atrás da outra. Tem horas em que o medo vem, a tristeza pesa e a esperança vai ficando fraquinha. Mas mesmo assim eu te busco, mesmo chorando eu te chamo. Quem nunca passou por isso, né? Um diagnóstico difícil, uma decepção amorosa, um problema no trabalho, ou simplesmente aquela angústia que a gente não sabe explicar. Parece que tudo aperta. É nesses momentos que a gente entende o salmista. Ele não escreve de um lugar de conforto, mas do fundo do poço. E mesmo de lá, ele chama por Deus. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Sim, Senhor, eu te clamo hoje. Livra a minha alma. Livra da tristeza sem nome, das preocupações que tiram o meu sono, das culpas que carrego, às vezes, sem nem saber o motivo. Vem me resgatar desse cansaço da alma. Essa é uma oração de quem já tentou tudo e viu que só Deus pode resolver. Às vezes a gente tenta se distrair, tenta resolver tudo sozinho, tenta esquecer, mas chega uma hora que só resta um caminho: dobrar os joelhos e dizer, do fundo do coração: Senhor, me ajuda. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ah, meu Deus, como é bom saber que o Senhor é piedoso, que não fica de braços cruzados olhando nossa dor, que não julga como os homens julgam, mas acolhe com misericórdia, que olha nosso coração e entende nossas falhas. Quantas vezes a gente erra e acha que não merece mais ser ouvido por Deus? Quantas vezes pensamos que nossa oração não vai passar do teto? Mas o salmista nos lembra que o nosso Deus é misericordioso. E misericórdia é isso, amor que não desiste da gente. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Senhor, às vezes eu me sinto tão pequeno, tão frágil diante das lutas, mas o Senhor cuida dos simples, dos abatidos, dos que já não têm forças.
Obrigado por ser meu abrigo quando o mundo me derruba. Isso é muito real. Tem dias que a gente se sente invisível, como se o mundo não nos enxergasse. Mas Deus guarda os simples. Não precisa ter fama, nem títulos, nem dinheiro. Deus olha para o coração e vê o que ninguém mais vê. Ele cuida até do nosso silêncio. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ah, minha alma, volta a ter paz. Deixa de lado essa ansiedade, esse medo do amanhã. Descansa, porque Deus já está agindo, já está cuidando, mesmo quando você não vê. Essa parte me emociona sempre, porque às vezes a alma da gente fica agitada demais, pensando em 1000 coisas, sofrendo por antecipação, lembrando dores antigas. Mas o Senhor nos chama ao descanso, nos lembra que Ele tem feito o bem e continuará fazendo. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Senhor, eu te agradeço, porque mesmo quando parecia o fim, o Senhor me livrou, me enxugou as lágrimas, me levantou quando eu caí. Sei que posso tropeçar de novo, mas também sei que o Senhor estará ali, de novo, como sempre esteve. Quantas vezes passamos por momentos que achamos que não íamos aguentar, mas aqui estamos, vivos, com histórias para contar. Isso não é sorte, é graça, é Deus agindo mesmo nos bastidores. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Senhor, quero andar contigo, não só quando estiver dentro da igreja, mas em cada passo da minha rotina, no ônibus lotado, na fila do mercado, no cuidado com minha família. Quero viver essa fé no dia a dia. Porque andar com Deus não é só nas orações bonitas, nas missas ou cultos. É também quando a gente decide perdoar, quando estende a mão, quando não revida, quando age com amor. Andar com o Senhor é viver com consciência de que Ele está em cada detalhe da vida. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Senhor, eu creio, mesmo na aflição, eu creio. E por isso eu falo, eu oro, eu clamo, porque sei que o Senhor ouve. Mesmo que minha fé pareça fraca, ainda assim eu creio. Essa parte é importante. Ter fé não é estar sempre bem. Às vezes, quem tem fé também sofre, também chora, também sente medo. Mas a diferença é que a gente escolhe falar com Deus mesmo assim, porque a fé não nos impede de sofrer, mas nos ensina a quem recorrer. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Às vezes a gente se decepciona tanto, né, Senhor? Confia, acredita, entrega o coração e acaba machucado. Nessas horas, a gente se fecha, desacredita das pessoas. Mas o Senhor é fiel, sempre. É natural sentir isso. A vida nos dá alguns tombos. Pessoas que nos prometeram apoio somem, palavras machucam, traições doem. Mas Deus permanece. Ele não muda, não falha, não mente. E isso já é razão para seguir. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa pergunta mexe comigo, porque a verdade é que a gente recebe tanto de Deus, o ar que respiramos, os livramentos que nem vemos, a força para continuar. E o que a gente pode dar em troca? Senhor, eu não tenho ouro, não tenho grandes gestos, mas te ofereço o meu coração sincero, minha vida, meus passos, minhas tentativas. Aceita isso, Pai. É o que tenho de mais verdadeiro. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sim, Senhor, eu aceito o teu presente, a salvação, e continuo te chamando, em dias bons e ruins, em festas e lágrimas. O Senhor é meu refúgio,
meu consolo, meu motivo de seguir. O cálice da salvação é um símbolo forte. É a lembrança de que fomos salvos por amor. Que não precisamos viver presos no medo, na culpa, no passado. Podemos viver livres, de cabeça erguida, sabendo que pertencemos a um Deus que nos ama incondicionalmente. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Pai, eu quero te ser fiel, quero cumprir minhas promessas, quero viver de acordo com a fé que professo. Mesmo que eu erre às vezes, quero voltar sempre, recomeçar com sinceridade. Porque seguir a Deus não é só sentir emoções bonitas, é compromisso, é coerência, é viver o que se acredita mesmo quando ninguém está olhando. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, isso me consola, saber que a vida não termina aqui, que quando alguém que amamos parte, o Senhor o acolhe com carinho, que a morte, por mais dolorosa, tem um sentido maior quando estamos contigo. Quantos entes queridos já perdemos e ficamos com aquele vazio, mas essa frase nos dá esperança. Deus acolhe com amor. A morte não é o fim, é um recomeço no colo dele. Ó Senhor, verdadeiramente sou teu servo. Soltastes as minhas prisões. Pai, eu sou teu. Mesmo com meus erros, minhas limitações, o Senhor me libertou de tantas prisões, do medo, da culpa, da solidão. Sou livre em ti. A gente pode até estar preso por fora, em alguma situação difícil, mas por dentro, quando Deus entra, a alma se liberta, e é essa liberdade que transforma tudo. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Senhor, mesmo que doa, mesmo que esteja difícil, eu te louvo, porque sei que o Senhor é digno. E louvar no meio da dor é prova de fé. Eu te invoco, porque confio. O louvor nem sempre vem com um sorriso. Às vezes vem com lágrimas, mas é verdadeiro. E Deus honra cada louvor sincero, mesmo sussurrado. Pagarei os meus votos ao Senhor, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Eu quero viver minha fé, Senhor, não apenas no íntimo, mas no meio do teu povo. Quero estar junto dos que creem, celebrar juntos, louvar juntos. Aleluia! Porque o Senhor é bom. E assim a gente termina esse salmo com o coração cheio de gratidão, mesmo com as lutas, com as lágrimas, com os tombos. Deus continua sendo bom. E nosso coração, mesmo machucado às vezes, pode continuar cantando Aleluia. Que Deus te abençoe.